isso já está repercutindo. Vamos dar uma olhada no nosso site com a posição de vários políticos sobre essa minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça. O deputado federal Guilherme Boulos tuitou: absurdo, o PF encontrou na casa de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, minuta com proposta para mudar o resultado das eleições. O golpe foi arquitetado no núcleo de Bolsonaro. André Janones, deputado do Avante, urgente, PF encontrou escondido na casa de Anderson Torres uma proposta de decreto para mudar o resultado das eleições, instaurando estado de defesa na sede do TSE. De acordo com o texto, o objetivo era mudar o resultado da eleição vencida por Lula. O golpe foi rascunhado. Deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, gravíssimo. Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro Anderson Torres a minuta do golpe. Documento encontrado na residência mostra que Bolsonaro pretendia instaurar estado de defesa no TSE a fim de mudar o resultado da eleição. Prisão já para Torres e Bolsonaro. Deputado Léo de Brito, do PT do Acre, a prova do golpe de Estado, Bolsonaro tem que ser preso por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Deputada Tabata Amaral, a PF encontrou na casa do ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, uma minuta para reverter o resultado da eleição. Isso é uma prova concreta de tentativa de golpe. Iam rasgar a Constituição para Bolsonaro se perpetuar no poder como o autoritário que nunca escondeu ser. Bom, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse o seguinte: como você disse, é espantoso e ao mesmo tempo gera indignação. Eu não conheço o documento, mas há essas notícias da existência desse documento. Pelo que consta de tais matérias, era um decreto de golpe de Estado, o que enfatiza que o que vimos aqui no dia 8 de janeiro não foi algo isolado. Na verdade, foi um elemento de uma cadeia, um elo de uma corrente golpista no Brasil. A gravidade é óbvia, porque isso é inconstitucional. Um agente público, qualquer que seja, ao tomar conhecimento de um absurdo, de um crime, não deve guardar tal documento em casa, e sim deve tomar as providências de apuração. É um dever do agente público para evitar a perpetração de crimes. Exatamente. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, presidente do PT, está cada vez mais claro que o plano de Bolsonaro sempre foi dar um golpe de Estado com o apoio da sua gangue e dos seus terroristas nas ruas. Isso tem que ser apurado com todas as consequências. Randolfo Rodrigues, golpe de papel passado, só faltou registrar em cartório. Peticionarei ao STF por um novo inquérito para apurar a conduta do ex-ministro Anderson e do ex-presidente Bolsonaro. A história e os tribunais vão testemunhar com perplexidade essa gravíssima conspiração. Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, já pediu saída, né, já está de retirada do partido. Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro. O documento encontrado na casa dele pela PF é mais uma ligação do ex-presidente à tentativa de golpe para anular as eleições. Conspirar contra o Estado Democrático de Direito é crime. Bolsonaro tem que ser investigado e punido. Repercussões aí nas redes sociais. Ju, pode trazer consequências para o ex-presidente Bolsonaro? A gente está vendo que ele já está respondendo aí, já está sendo pressionado de vários lados. Já já a gente vai trazer um documento assinado por procuradores, vai ser daqui a pouquinho, mas de qualquer jeito é um elemento que pode pesar. É claro que não tem nenhuma ligação direta, mas Anderson Torres era ministro de Bolsonaro, né? Eu acho que é exatamente isso, Diego. Assim, uma das mensagens que você falou falava sobre uma corrente de fatos. Eu acho que é exatamente isso. Então, assim, o Bolsonaro traz esse elemento, né? De ter, eu comentei aqui antes, de ter sido aconselhado por várias pessoas sobre essas tentativas de golpe, e ele publicamente falou isso várias vezes, né? No 7 de setembro de 2021, no 7 de setembro do ano passado, algumas vezes ele falou, ameaçou os ministros supremos de que teria que agir fora das quatro linhas, ofendeu o Alexandre de Moraes. Então, ele traz uma série de questões ao longo dos últimos 2 anos. Vou até discordar aqui um pouco do que o Thales falou, de que não achou que eles fariam. O Bolsonaro falou publicamente várias vezes que ele né, faria, sim, ele colocava numa questão de possibilidade, mas
publicamente ele anunciou todo esse ataque às urnas eletrônicas também. Então, assim, até você vai falar daqui a pouco sobre essa peça que foi produzida por 79 integrantes do Ministério Público Federal, é assinada por vários subprocuradores da República, um deles, inclusive, é irmão do ministro da Justiça, do Flávio Dino, que é um subprocurador-geral em Brasília, que é uma peça que traz esse contexto, inclusive, fala sobre todas as vezes em que Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral, criou uma narrativa de que o sistema eleitoral não seria confiável, sem nenhuma prova disso. Nunca trouxe elementos, porque eles não existem, o sistema eleitoral brasileiro é íntegro, nunca teve problema, em mais de 30 anos de funcionamento, e aí agora a gente encontra a quem interessava criar uma situação de estado de defesa dentro do Tribunal Superior Eleitoral, se não a Jair Bolsonaro, que perdeu a eleição. Então, assim, ele é o principal interessado nessa suposta, nessa tentativa, não dá nem para dizer, eles não chegaram a apresentar concretamente, a executar, mas existe esse documento manuscrito em que se cita a possibilidade desse estado de defesa, né? Quem interessava? Interessava Jair Bolsonaro. Então, assim, cada vez mais, acho que dessa história para justamente colocar o Bolsonaro no centro dessa questão. Perfeito, Ju.